Até aqui o Senhor tem usado vidas para abençoar vidas, e que eu possa ser usado pelo Senhor essa noite. Usa a minha vida como instrumento de bênção, usa a minha vida como instrumento para abençoar a vida dos meus irmãos, e que nós possamos sairmos daqui abençoados e ministrados pelo Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus, amém. Eu queria compartilhar um tema com vocês hoje. Deus cuida de mim. É um tema que, muito embora ele vai me abrir algumas outras, eu diria, algumas outras vertentes, mas possivelmente você já ouviu essa frase: Deus cuida de mim. Até tem uma canção do Kleber Lucas, Deus cuida de mim. Agora, é uma afirmação, é uma frase, e a pergunta que eu quero fazer para você é: você acredita nesta afirmação? Você acredita nessa verdade que Deus está cuidando de você? E você vive essa verdade? Possivelmente você já teve momentos na vida que talvez você perguntou: será que Deus está cuidando mesmo de mim? Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às adversidades. Talvez muitos podem dizer: isso é só um jargão, Deus cuida de mim. Mas eu queria trazer base bíblica para você nessa noite, para você sair daqui crendo que, independente das circunstâncias, obrigado, gente, é para ver se vocês estão prestando atenção. Independente das circunstâncias, Deus cuida de você. Depois eles edita nada. Independente das circunstâncias, agora saiu, Deus continua cuidando de você. Por mais que as circunstâncias da vida podem ter gerado momentos difíceis, não significa que Deus não esteve cuidando de você. Quem aqui já passou por momentos difíceis? Quem aqui já teve aquele dia que você falou assim: esse foi o pior dia da minha vida? Você já passou por isso? Essa foi a pior noite da minha vida, a pior semana da minha vida. E tem gente que vai além: esse foi o pior ano da minha vida. Já viu gente assim? Então vejam, independente das circunstâncias, Deus está cuidando de você. Deus cuidou de você, porque você está aqui. E se vier outras circunstâncias, Deus vai cuidar. Abra sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 29. O pessoal vai projetar lá também. Jeremias capítulo 29, eu quero fazer uma introdução e depois nós vamos para um texto base. Jeremias 29, versículo 11, é um texto muito conhecido. E esse texto diz assim, porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Eu queria subdividir esse texto, esse versículo, porque ele diz: porque eu sei, Deus está dizendo que Ele sabe o plano que Ele tem para você. E quem está falando é Deus. Eu sei os planos que tenho para vocês. E eu queria que você entendesse que quem está falando é Deus, e Deus sabe o que está falando. O plano de Deus, queridos, nós jamais vamos conseguir entender. Agora, como você acredita que é esse plano para a sua vida? Como você acredita que Deus planejou para você? A Bíblia diz que Deus é bom, que todas as coisas, que todas as dádivas, todas as coisas boas vêm de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então o plano que Deus tem para nós é o melhor possível. Deus tem planos para nós, a palavra está dizendo. Só que o texto termina dizendo: são planos de bem e não de mal, amém, queridos? E aí ele fala assim: para lhes dar o futuro pelo qual você anseia. Tem uma outra versão que diz: desejais. Alguém tem essa versão aí?
O futuro que desejais. A pergunta que nós precisamos fazer é: alguém em sã consciência, o que ele deseja para o futuro? Você não vai ver ninguém falar assim: eu desejo perder o que tenho, eu desejo me dar mal na vida, eu desejo me arrebentar na vida. Você vai ver alguém falando isso, planejando isso? Em sã consciência, não. Então vejam, a palavra de Deus está dizendo que Deus também vai fazer com que os nossos desejos sejam cumpridos. Deus também quer realizar os teus desejos. Salmos 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então vejam, essa é a promessa de Deus. Agora tem mais, Salmo 139, versículo 13, diz assim: tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formastes na barriga da minha mãe. Então a Bíblia está dizendo que Deus nos criou. A Bíblia está dizendo que Ele criaste, tu criaste o nosso corpo, ou seja, Deus Ele nos criou, tu nos formaste na barriga da minha mãe. Foi Deus quem te formou, foi Deus quem te criou. O versículo 14, eu te louvo porque deves ser temido, tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei muito bem disso. O salmista está falando daquilo que Deus faz, daquilo que Deus vai fazer, mas de repente ele para dizer: eu te louvo, porque deves ser temido, tudo o que fazes é maravilhoso. Deus fez você de forma maravilhosa, amém? O que Deus tem para você é algo maravilhoso, porque a Bíblia está dizendo que Ele fez. Olha o versículo 15: tu vistes quando os meus ossos estavam sendo formados, ou feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. É interessante que uma criança, quando ela é concebida, que ela está crescendo, é um segredo, não é isso? Porque ninguém vai ver, ninguém vai conseguir ver, mas Deus está fazendo. Por isso que o salmista vai dizer de forma maravilhosa. O versículo 16 vai dizer assim: tu me viste antes de eu ter nascido, os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. O que isso significa? Que antes de você ser formado, Deus já escreveu o plano para a sua vida. A Bíblia está dizendo que antes de sermos formados, quando ainda os dias nossos nem existiam, Deus já traçou, já escreveu o plano dele para a sua vida. Então vejam, o plano dele é perfeito. Deus planejou a sua vida. Por mais que o diabo tente roubar essa verdade, ela é sua, porque Deus escreveu para você. E o que Ele tem para você é o melhor. Foi Deus quem planejou o seu futuro. A Bíblia está dizendo. Mas eu preciso fazer uma colocação. Deus planejou, mas eu decido se eu quero o plano dele ou se eu quero fazer o meu próprio plano, o meu caminho. Se eu quero aquilo que Deus escreveu para mim ou se eu quero seguir o meu caminho. A escolha vai ser nossa. E por isso que às vezes as circunstâncias vai tentar nos levar a duvidar de Deus. Mas por que disso, Deus? É por isso que às vezes as circunstâncias podem querer nos confundir, o inimigo pode querer nos confundir, levando a gente a questionar Deus. Mas eu também preciso analisar se a circunstância que eu estou, se foi eu que fui até ela, ou se Deus permitiu. E deixa eu te dizer algo: se Deus permitiu, confie nele, porque tem uma palavra de Deus para nós: todas as coisas cooperam para aquele
que ama a Deus. Se Deus permitir algo e que eu não consiga entender, eu preciso olhar com os olhos da fé. Deus está no controle. E o texto que eu quero usar, que daqui a pouco eu vou entrar nele, você vai entender o que eu quero dizer com isso. As circunstâncias, ela não vai invalidar o que Deus tem para mim. As circunstâncias do dia a dia, as situações pelas quais nós passamos, ou que venhamos a passar, não vai invalidar o que Deus tem, porque o que Deus tem, Ele planejou, está lá. E se eu decido estar segundo a vontade de Deus, o plano dele vai se cumprir em minha vida. Ah, mas pode acontecer imprevistos? Pode, mas Ele continua no controle. Os imprevistos podem ser porque nós também temos um inimigo. Só que esse inimigo, no plano de Deus para nós, está planejada a derrota dele, amém? Então fica firme, fica firme. E eu quero usar um texto como base e como exemplo. É um texto conhecido, há uns dias atrás a pastora Regina ministrou parte dele, e ela pegou um foco, e hoje eu quero pegar um outro foco. Gênesis capítulo 16, versículo 1. Vamos falar um pouco de Abraão, vamos falar um pouco de Sara, amém? Gênesis 16, versículo 1 diz assim: Sara, ou Sarai, depende da versão, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Vamos só pegar um contexto aqui, queridos. Nós estamos falando de uma família, de um homem e de uma mulher, Abraão e Sara, não é isso? E essa família, ela tinha promessas. Deus tinha prometido que daria filhos a Abraão. Deus tinha prometido que daria filho a Abraão e Sara. Mas na ótica de Sara, na ótica de Abraão, não iria acontecer. Até aqui o momento. Muito embora a palavra de Deus vai dizer que o Abraão, ele creu. Mas aqui eu entendo que ele deu uma, como que eu diria, uma titubeada, ele deu uma vacilada na fé. E é interessante que aqui nós poderíamos dizer que uma família chamada por Deus, amém, queridos? Servos de Deus, Abraão, pai da fé, chamada por Deus, uma família de Deus, amém? Mas com um problema, com uma dificuldade, com uma luta. Qual era a luta? Qual era o problema deles? Não tinha filhos. E para aquela época, queridos, isso fazia uma diferença muito grande. Para aquela época, quanto mais filho, melhor, fazia uma diferença. Porque os filhos é quem garantia o bem-estar dos pais na velhice. Não tinha INSS naquela época, queridos. Não tinha previdência privada. Não tinha aposentadoria. Então ter filhos fazia parte. Agora pensa comigo, esta família está com uma dificuldade, essa família está com um problema. Não temos filhos. Versículos 2 ao 4. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá, deita-se com minha serva, talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sara. Vou parar aqui. Vamos fazer uma pergunta? A vida está acontecendo, não está? Tinha uma dificuldade, tinha um problema, não tinha? Quem mandou fazer isso aqui? Quem foi que mandou Sara chamar Agar, que era a serva, e falar: olha, eu vou falar com meu marido, você vai deitar com ele para você gerar um filho para mim? Quem foi que mandou fazer isso? Lembra agora há pouco que eu disse que tem dificuldade, que somos nós que entramos nela? Sara, ela teve essa brilhante ideia de chamar Agar, de chamar uma serva para se deitar com Abraão, e o texto vai dizer que o Abraão aceitou a parada, aceitou a proposta. No versículo 3, então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher.
Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Eu não sei se você já imaginou onde eu quero chegar. Veja bem, uma família com problemas que não buscou resolver no lugar certo e nem do jeito certo. Você não vai ver Sara consultando ao Senhor. Você não vai ver Abraão consultando ao Senhor. Eles foram lá e agiram. Eles foram lá e fizeram. Agora pensa comigo, como eu mencionei, Deus não mandou eles fazerem isso. Já tinha um certo tempo de espera. Queridos, deixa eu te dizer algo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes Deus fala, Deus promete, mas Deus não fala o tempo. Nós precisamos crer que no tempo de Deus vai chegar. Nós precisamos crer que o tempo dele vai chegar. Eu não consigo entender quando, eu não consigo saber quando, mas eu preciso crer que vai chegar. Tinha 10 anos que eles estavam em Canaã e ainda não tinha vindo filhos. Aí a Sara teve essa brilhante ideia: vamos chamar Agar, a serva, para ela gerar um filho. Quando Agar engravida, começou alguns problemas. Por quê? O texto que nós lemos diz que ela começou a desprezar a sua senhora, a sua dona. Aqui, queridos, eu queria mencionar, a Bíblia tem um princípio. Não precisa abrir, só mencionando. Salmos 42, 7. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Sara toma uma decisão errada, fora da vontade de Deus, e olha o que ela vem colher, porque quando Agar engravida, Agar começa a desprezar ela, ou seja, um problema agora para Sara. Quem é que arrumou esse problema aqui? A própria Sara. É por isso que tem problemas que somos nós que enfiamos nele. Então vejam, Agar começa a tratar a sua senhora com desprezo, a olhar para ela com desprezo. O versículo 5 diz assim, ó: então Sarai disse a Abraão: você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu ou você. Ah, queridos, olha que eu olhei para esse versículo aqui, eu comecei a dar risada. Quem foi que arrumou o problema? Aqui eu vou fazer uma brincadeira, espero que você não fique bravo. Já aconteceu lá em casa, viu, gente? Eu já vou adiantar aí. Já aconteceu lá em casa, de surgir problema. E qual que é a tendência? Você é a culpada. E aí quem está do outro lado vai virar e vai falar o quê? Não, é você que é culpado. Quem já passou por isso na vida? Não levanta a mão não, gente. É brincadeira. Todos nós já passamos por isso. Sabe aqueles problemas que acontecem e depois a gente fica jogando a culpa um no outro? A culpa é sua, queridos. Foi a Sara que fez a proposta para o Abraão e o Abraão aceitou. Agora a Sara vem e fala para ele: você é o culpado disso que eu estou passando. Queridos, tem muitas circunstâncias na vida que a gente vai querer achar culpado. E eu sempre falo, não adianta, depois que o leite derramou, vamos limpar o chão, não é assim? Não adianta ficar achando culpado. E é interessante porque, além de jogar a culpa no Abraão, ela ainda coloca Deus na história. Não sei se você percebeu no texto. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Eu acho que Deus olhou e falou: opa, tira eu dessa, eu não tenho nada a ver com essa confusão de vocês não. Eu acho que Deus fez isso. Porque vejam só, eles decidiram, eles tomaram a decisão, começou a dar ruim, começou a gerar problemas, e aí vem e começa a jogar a culpa um no outro. E ainda põe Deus: olha, o Deus que nós servimos vai julgar quem está errado.
Todas as vezes que cometemos erros, estamos sujeitos às suas consequências. Amém? Como se diz, vamos matar no peito e vamos dizer, é nós. Porque, queridos, quando nós cometemos erros, estamos sujeitos a arcar com as consequências, ponto final. A minha consequência chegou essa semana, R$293. Eu contei para vocês que em abril nós fomos num evento lá em São Paulo, por alguns, não sei quanto tempinho que eu peguei o celular na mão, a viatura estava do meu lado, o cara só ligou a sirene, fez eu parar e multou. A multa chegou, vou pagar. Amém? Queridos, não deixa eu sozinho nessa não, por favor. Quem aqui já dirigiu e deu uma olhadinha no celular assim? Oh, amém, glória a Deus. Não estou sozinho nessa, ainda bem que Deus perdoa. Mas se der ruim, queridos, assuma a responsabilidade, amém? Não estou validando o erro não, tá, queridos? Não é isso não. Mas aqui eu quero que a gente entenda que todas as vezes que cometemos erros, estamos sujeitos às consequências. E existem consequências que podem chegar 10 anos depois, 20 anos depois, 50 anos depois. Mas consequência é consequência. Deus vai te dar graça, força, coragem, condições para você vencer, para você lutar. Mas a consequência a gente tem que assumir, enfrentar e viver, amém? Olha o versículo 7, Abraão respondeu, Agar a sua serva, ele respondeu, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal, que por fim Agar fugiu. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta, você está com problema? Imagina essa mulher aqui, Agar. Você imagina, grávida, vivendo uma situação dessa. Agora, olhem os dois, Abraão e Sara, errando de novo. Concorda comigo? Olha só, Abraão, Agar é sua serva, não é isso? Faça com ela o que lhe parecer melhor. Não era a hora, homens, presta atenção aqui, ó, sacerdotes. Não era a hora do sacerdote ou Abraão inchar o peito e se posicionar? Não era a hora dele falar assim, opa, espera aí. Nós dois fizemos, agora vamos assumir. Não era a hora do Abraão fazer isso? Não era a hora do Abraão falar assim, opa, espera aí. Tem um filho na barriga dessa mulher e que é meu. Não, espera, não era a hora do Abraão se posicionar e defender o filho, pelo menos? Sim ou não, gente? E o que o Abraão fez? Ela é tua serva, faz o que você quiser. Queridos, não queira ver uma mulher vingativa. Não queira. Faça o que ela quiser. Agora, olha o erro de Sara. Então Sara a tratou tão mal, que por fim, Agar fugiu. Eu fiquei pensando nisso, queridos. Você ser tratado tão mal a ponto de abandonar tudo com um filho na barriga. E para onde Agar foi? Olha o versículo 7. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma árvore que fica no caminho de Sur. E perguntou, Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então, preste atenção nisso, queridos. Então, o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. E aí? É difícil entender algumas coisas? Sim ou não? A situação de Agar estava fácil, queridos. Ela fugiu, vou resolver o problema, vou sair.
No desespero do problema, ela toma uma atitude precipitada. Eu estou com um problema, então eu vou fugir. E muitas vezes a gente também, no meio do problema, no meio da circunstância, no meio das dificuldades, a gente toma decisões. E nós sempre damos um conselho. Nós, eu e a minha esposa, e eu acredito que muitos líderes aqui têm aprendido isso com a gente. Se estiver nervoso, com raiva, se estiver no meio de um nervosismo e etc, não tome nenhuma decisão. Ou seja, não tome decisões com as emoções alteradas. Espera. Porque às vezes, na hora do ferver do sangue, a gente toma decisões erradas. Então veja, se você está com as suas emoções alteradas, se você está mal, se a circunstância tem te gerado angústia, tem te gerado tristeza, não tome decisões. Dá um passo atrás, vá buscar a Deus. Porque muitas decisões que a gente já tomou na vida e que nós erramos foi porque nós nos precipitamos. E essa mulher, não estou desconsiderando a dor dela, mas foi a decisão dela. Ela fugiu por causa dessa decisão errada de Sarai e de Abraão. Agar também agora está com problema. Aqui eu quero fazer uma outra colocação. Muitas vezes, pessoas ao nosso redor, preste atenção nisso, inclusive familiares, pessoas ao nosso redor toma decisões erradas, precipitadas e etc, e às vezes sobra para quem? Para nós. Vou fazer uma pergunta só para pensarmos. O que Agar tinha a ver com o problema deles? Nada. Foi parar num deserto com um filho na barriga. Queridos, eu preciso entender que muitas vezes pode acontecer circunstância ao meu redor, que eu não tenho nada a ver, foi gente que gerou, foi erros de outras pessoas, e às vezes os erros de outras pessoas podem me prejudicar. E é o que aconteceu com Agar. Ela não tinha nada a ver com o problema do Abraão e da Sara, que não tinha filho. E por obediência ela aceitou, porque ela não poderia dizer não para o seu senhor, para a sua senhora. Ela aceitou aquela gravidez. Só que depois o que acontece? Deserto. Veja, ela estava no deserto por obediência, ela não cometeu erro. E às vezes a gente vai para o deserto por causa de erro de outros. E é aqui que eu quero que você entenda. Você pode até ir para um deserto, pode até estar num deserto por erro de outros, mas deixa eu te dizer, Deus vai cuidar de você lá no deserto. Deus vai cuidar de você. O que nós vimos é que essa mulher está passando por uma situação, porém, Deus está cuidando dela. Deixa eu fazer uma outra colocação. Quando eu estou inocente na história, eu tenho que confiar em Deus. Porque certamente, eu e você, já nos vimos em situações que fomos injustiçados, que fomos prejudicados. Eu e você talvez já nos vimos em situações onde, eu vou usar um termo genérico, onde passaram a perna na gente, não é isso? Mas a gente precisa crer que mesmo que Deus não vai deixar de cuidar da gente. Se eu estou certo, quando eu estou inocente, eu tenho que confiar. Deus está no controle. Agora, se eu estou errado, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me consertar. Versículo 9 diz assim, eu já li ele. Então, o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. Agar agora, ela tinha em suas mãos uma única saída: confiar em Deus. E essa confiança, o anjo pediu o quê?
obediência. Em quais áreas? Em todas. Volte para sua dona e seja obediente em tudo. Agar tinha em suas mãos o desafio, cabia a ela agora o quê? Decidir, obedecer ou não obedecer, assim como eu e você muitas vezes, está em nossas mãos. O plano de Deus está em nossas mãos, lembra que eu falei do plano? Está em nossas mãos, Deus escreveu o plano dele para nós. Agora eu decido querer ou não querer. Versículo 10. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Deixa eu te dizer algo. Uma serva, uma escrava, não gerava família, porque os filhos eram do seu dono. E por ela ter obedecido a Abraão e Sara, e por ela decidir obedecer daqui em diante ou não, qual que é a promessa? Eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Uma escrava, ela não tinha descendência. Uma escrava não gerava família, e a promessa aqui é que eu farei de ti, eu levantarei de ti descendentes, e vocês serão tão grandes que não vão poder contar. Volto a fazer a pergunta: o que Agar tinha a ver com o problema do Abraão e de Sara? Nada. Mas às vezes, na luta, no deserto, nós alcançamos conquistas. Essa mulher voltou do deserto com uma promessa: eu terei uma grande família. Ela foi para o deserto disposta a morrer talvez, mas ela voltou do deserto com uma promessa. Aqui tem um detalhe, de novo, vai depender da obediência dela, porque ela ainda estava no deserto. Se ela decide voltar para a dona dela, ela vai herdar estas promessas. E aqui nós poderíamos fazer uma outra colocação: qual é o desafio de Deus para a nossa vida? Seja a nossa vida pessoal, seja a nossa vida profissional, seja a nossa família, seja a nossa vida ministerial, o chamado que Deus tem para nós, o propósito que Deus tem em nossas vidas, na vida ministerial, o que Deus tem para nós? Ele tem planos, amém? Agora depende de mim. O versículo 11 e 12 diz assim, ó: você está grávida, o anjo falando para ela, e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Ou seja, ele vai ser um guerreiro, ele vai ser um homem valente, ele vai ser forte. Promessas de Deus para aquela criança que ainda estava no ventre. E naquela época não existia ultrassonografia não, viu gente? E o anjo já falou: você vai ter um filho, como diz lá em Goiás, um filho homem. Amém? E esta mulher, ela tinha nas mãos dela a decisão se ela ia querer ou não obedecer a promessa que ela teria essa criança. Até aqui nós tínhamos 3 personagens: quem? Abraão, Sara e Agar. Agora aqui vai entrar mais um. Qual é o outro? O Ismael. Um bebê gerado por 2 pais, né? Vamos usar a expressão o Abraão e a Sara, gerado por esses 2 pais que não tinham filho e que pediu para uma outra pessoa. Veja, um bebê que não tem nada a ver com a confusão dos pais, não é isso? Esse bebê é inocente.
Assim como eu e você também temos promessas de Deus. Independente de qualquer circunstâncias da vida, eu e você temos promessas de Deus. Independente se os meus pais erraram, independente se os meus familiares erraram, independente se as pessoas do meu convívio erraram, Deus tem um plano para você. Apesar de Abraão e Sara terem feito de forma errada, Deus tinha um plano para aquela criança. O versículo 13: então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? Deixa eu te fazer uma outra colocação, queridos. No deserto não é lugar de murmurar, é lugar de buscar a Deus, porque é no deserto que muitas vezes a gente vai ter experiências com Deus. Esta mulher teve experiências com Deus no deserto. Ela pôde ver, e aqui então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. E ela vai fazer esta colocação: será verdade que eu vi aquele que me vê? Ela teve experiência sobrenatural com Deus no deserto. E quem foi que levou ela para o deserto? A circunstância de pessoas que ela não tinha nada a ver, não é isso? Versículo 14: é por isso que esse poço, que fica entre Cádiz e Berede, é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abraão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Se ela teve o filho e Abraão deu o nome, significa que ela obedeceu o anjo, que ela voltou, não é isso? Ela voltou, ela obedeceu, ela teve o filho, e ela disse para Abraão: olha, o anjo apareceu para mim e falou que é para pôr o nome dele de Ismael, e o Abraão aceitou, porque o nome dele foi Ismael. Obediência, a criança nasceu. Acabou os problemas, queridos. Assim como eu e você, aquela criança também herdou problemas de quem ele não tinha nada a ver. Capítulo 21, o tempo passou. Aqui só para você ter ideia, do capítulo 16 para o 21, se passou mais ou menos 14 anos, ok? 14 anos, Ismael crescendo. Ismael já era um adolescente, ok? Pensa comigo isso aí, tá? Capítulo 21, versículo 9: certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaac, o filho de Sara. Ou seja, durante esse tempo, esses 14 anos, Deus cumpriu a promessa dele. O Abraão e a Sara teve o filho, o Isaac, ok? Durante esses 14 anos se passaram. Quando Abraão estava com 100 anos, o Isaac nasceu. E quando Isaac nasce, o irmão mais velho, Ismael, estava brincando com a criança, com o irmãozinho mais novo. O tempo passou. O Ismael, que tinha esse irmão, o irmão agora legítimo de Abraão e Sara. Aí o versículo 10 diz assim, ó: quando Sara viu isso, ou seja, o Ismael brincando com o Isaac, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaac, o meu filho. Aí eu vou te fazer uma pergunta: seus problemas estão difíceis? Olha a Agar de novo, com outro problema. E é interessante, queridos, que por mais que você faça tudo certinho, muitas vezes a vida vai nos surpreender com circunstâncias, com problemas.
Por mais que a gente tente fazer tudo certinho, estamos sujeitos a ter dificuldades, a ter surpresas na vida. E é interessante que aqui, aparentemente estava tudo bem. Era o momento da Sara ficar quieta. Agora você tem seu filho também, não é isso? Mas olha o que ela fala: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeira junto com Isaac, o meu filho. E essa parte aqui foi quando a pastora Regina pregou, quando ela trouxe uma ênfase que Abraão teve que dar um filho, assim como o Isaac lá, quando Deus pede ele em sacrifício. No versículo 11, Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Agora aqui eu quero voltar para o Abraão. Se Abraão lá atrás tivesse se posicionado e tivesse dito: não, nós não vamos ter um filho com a escrava, vamos esperar a Deus, ele não estaria com esse dilema aqui agora. E o pior que Sara pede para Abraão mandar a escrava embora. E o Abraão ficou preocupado, claro, por quê? Porque o Ismael era filho dele. É você imaginar, queridos, você dá um filho, mandar embora, abandonar. O Abraão ficou preocupado. Mas Deus disse, versículo 12: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendente por meio de Isaac. Deus está dizendo: Abraão, eu vou cumprir a minha promessa que eu tenho com você, com o seu filho legítimo Isaac, mas o Ismael também vai ter. E aqui é interessante, queridos, que eu achei muito legal quando a pastora Regina ministrou sobre esse texto. O Abraão, pelo que dá a entender o texto, ele ia se posicionar com Sara, mas o Senhor chega para ele e fala: Abraão, faça o que Sara está pedindo. Então ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu a Deus. Só que a promessa de Deus continua sobre a vida de Abraão, para com a vida de Isaac, e aquela promessa que Deus fez para Ismael lá atrás. Deus cuidando de uma criança, mesmo com um problema dentro de casa, e ele não tinha nada a ver com esse problema. De quem que era o problema, queridos? 14 anos convivendo com um problema. Às vezes nós convivemos com um problema que não foi a gente que arrumou, que arrumaram para a gente. Aquelas situações que arrumaram para a cabeça da gente. No versículo 13, o filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Deus agora está falando para o Abraão que o Ismael vai ter também herança. O filho da escrava é seu filho também, e dele eu também vou fazer uma grande nação. Lá atrás o anjo falou para Agar, e agora Deus está falando para o Abraão. Versículo 14, no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Vou repetir de novo, não fique bravo comigo. Seus problemas estão difíceis? Olha o problema dessa mulher. Pega um filho, um odre de água e um pão, e sai pelo deserto sem direção. Você imagina a dor dessa mulher? O próprio pai colocando o filho para fora. Talvez a mulher não iria entender. Talvez o Ismael não iria entender. Ele compreendia o que estava acontecendo, porque o menino de 14 anos já consegue assimilar as situações, não é isso? Agora vejam só, queridos. Ele mandou para o deserto. E de agora em diante eu quero dar uma ênfase nesse menino, no Ismael. O que ele tinha a ver com os problemas dos pais? E é interessante que a gente vê muitas vezes história de pessoas
que por causa de erros dos pais, muitas vezes, por erros talvez do esposo, da esposa, por erros talvez de filhos, às vezes gera circunstâncias, dificuldades, problemas. E esse menino aqui, ele já tinha noção do que estava acontecendo. E Agar sai com ele deserto afora, sem direção. No versículo 15, quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha, e foi sentar-se uns 100 metros de distância. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada, e o menino começou a chorar. Por isso que eu disse que eles têm coisas que nós não vamos conseguir entender. Deus falou para Abraão: não, manda embora mesmo. E essa mulher, por mais que era uma escrava, mas ela foi uma escrava obediente. E vejam só, ela sai pelo deserto, ela chega num lugar, ela deixa o menino debaixo de uma árvore e sai de perto, porque ela não queria ver o filho morrer. Eu fico imaginando, eu e você, queridos, quem é pai, quem é mãe, sabe imaginar um negócio desse. Esse menino, como eu disse, ele tinha 14 anos, e a Bíblia diz que ele chorou. O choro de quem já sabia o porquê. Porque o Ismael, ele entendeu o que estava acontecendo. E a pergunta que eu quero fazer para nós hoje: qual é o nosso choro? Qual é a dor que nós estamos sofrendo? Talvez você tenha um choro no seu coração. Talvez você tenha circunstâncias que você tem chorado diante de Deus. Talvez o seu choro é porque outros erraram e te prejudicaram. Talvez o seu choro não tem nada a ver com você, mas é porque outros erraram com você. Ou até mesmo porque você mesmo errou. Mas se há choro no teu coração, eu queria que você olhasse para o versículo seguinte. Versículo 17. Deus ouviu o choro de quem? Do menino. E lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Queridos, essa mensagem ela traz para mim, e eu quero que venha para o teu coração também uma verdade. Possivelmente esse menino estava chorando, e talvez ele estava perguntando: eu não tenho nada a ver com isso, vou ter que morrer, porque outros erraram comigo, eu não tenho nada a ver com essa confusão toda dos adultos. Ele poderia dizer assim. O choro desse menino possivelmente estava doendo sim, porque erraram com ele, pisaram na bola com ele, colocou ele em situação difícil. Só que Deus está dizendo: Deus ouviu o choro do menino, Deus olhou para o coração dele, Deus olhou para o choro dele. Assim como Deus vai olhar também para o nosso coração. Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro dele, lá onde ele está. Versículo 18, vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Querido, deixa eu te dizer algo. Se você olhar a história de Abraão, vários momentos de dificuldade, Deus repetia a promessa. Se você olhar na história de Isaac mais tarde, vários momentos de dificuldade, Deus repetia a promessa. Se você olhar a vida de Jacó, em vários momentos, Deus repetia a promessa. Deixa eu te dizer, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E é interessante que o versículo 18, quando manda: levanta o menino, pega ele, porque eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Creia que mesmo que você esteja passando por crises na vida, Deus está vendo, amém?
A Bíblia diz que Deus lá do céu viu o choro do menino. Deus tem visto também as suas lágrimas. As promessas de Deus não são invalidadas por causa dos problemas. As promessas de Deus não são invalidadas porque erraram comigo, porque estão errando comigo, porque fizeram errado comigo. As promessas de Deus, elas vão se cumprir. Amém? Eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Lembra o texto que nós começamos? Os planos que Deus tem para você é de bem e não de mal. No versículo 19: então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael. No meio do deserto, Deus vai abrir os teus olhos e você vai enxergar a saída. Creia nisso. Creia nisso. Um tempo atrás, uns anos atrás, uma pessoa da igreja me ligou: pastor, eu preciso de um problema, de resolver um problema. E eu me lembro que eu morava naquela casa lá em cima, e aquela pessoa chegou, eu lembro, era cedo, umas 8 e pouquinho da manhã. E aquela pessoa chegou e ela começou a colocar o problema dela, começou a falar do problema dela. Eu não sei se você já passou por isso. Alguém está contando um problema para você, pedindo ajuda, e você dica: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer, meu Deus. E agora, já passou por isso? Você não ter saída, não achar saída. E aquela pessoa foi falando e eu não tinha saída. E depois que ela contou a história dela, eu falei assim: olha, uma vez meu cunhado contou uma história para mim assim e tal. Aí eu contei a história que meu cunhado contou para mim. Quando eu terminei a história, ele falou assim: pastor, obrigado, Deus acabou de me dar a resposta, tchau, deixa eu ir embora que eu preciso ir para a empresa. E foi embora trabalhar. Eu falei: amém, Deus deu a resposta para ele. Eu não sabia que resposta, eu só contei uma história. Deixa eu te dizer, queridos, no meio do deserto Deus vai fazer sair água de rocha, Deus vai mandar codornize. No meio do deserto Deus vai abrir um poço. No meio do deserto Deus vai fazer milagre, Deus vai trazer resposta, porque Ele está cuidando de você. E é interessante, queridos. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber, e eles iam morrer de sede. Versículo 20: protegido por Deus, o menino cresceu. Vou parar aqui. Oh, aleluia. Quem é que protegeu esse menino? Ele tinha um problema? Tinha. Filho único de uma escrava, abandonada para morrer no deserto, mas ele cresceu, protegido por Deus. Amém? Creia que Deus vai te fazer crescer na vida e que Ele vai proteger você. Mas busque fazer o que é certo. Amém? Busque andar em obediência. Continua no versículo 20: Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Aí eu vou parar aqui na história do Ismael, porque se você continuar lendo, você vai ver que a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Os ismaelitas vêm de Ismael. Mas eu queria encerrar essa mensagem trazendo algumas questões para nós pensarmos. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Muitas vezes nós esquecemos talvez das promessas da palavra de Deus. Eu bem sei os planos que tem para vós, diz o Senhor. Ou seja, Deus tem planos para você. O Salmo 139 que nós lemos, antes de sermos formados no ventre de nossa mãe, Ele escreveu os nossos dias. É como um engenheiro que faz a planta de um prédio. Ele tem aquela planta toda na cabeça, ele imagina, ele escreve, ele desenha, ele coloca todos os detalhes, mas o prédio não existe, mas tem a planta. E antes de Deus formar você, Ele criou a planta, o plano, o projeto. Pode ser que você
possa olhar e falar assim, poxa, mas eu saí do plano. E se você saiu do plano de Deus, está fora dele, possivelmente você perdeu algumas coisas, mas isso não invalida a promessa de Deus para a sua vida. Possivelmente, áreas da vida que passou, pode ser que não dê mais para recuperar, porque passou, mas o plano de Deus ainda continua para a sua vida. Mesmo que alguém tenha errado do seu lado, mesmo que circunstâncias tenham acontecido, mesmo que você esteja em uma situação que você não planejou, mas que outros gerou e você está envolvido nessa situação, mesmo que alguém tenha errado do seu lado, te colocado em situações complicadas, se apegue às promessas de Deus, se apegue aos planos que Deus tem para você. O Ismael cresceu no meio de uma confusão, não é isso? Uma mãe biológica e uma mãe adotiva e um pai que falhou também, mas Deus cumpriu as promessas na vida do Ismael. Talvez você esteja em situações, em circunstâncias que não foi gerada por você. Lute, batalhe, mas não se esqueça, não abandone os planos de Deus para você, porque os sonhos dele para a sua vida, os sonhos dele são maiores, os planos dele são maiores. Agar, uma escrava, acredito que ela nunca imaginou que ela seria mãe de uma grande nação, e ela foi. Agar, uma escrava que por obediência se submeteu a uma circunstância difícil, que passou por momentos difíceis, queridos, a dor de deixar um filho no deserto e ficar de longe olhando o filho morrer, mas não invalidou o que Deus tinha para a vida de Ismael, assim como para a vida de Agar. Ou seja, os planos de Deus são maiores, os sonhos de Deus são maiores para a sua vida. E eu queria convidar você a ficar de pé enquanto nós cantarmos ou ouvirmos essa música, que você pudesse pensar em todas as circunstâncias que talvez você esteja passando, ou que talvez você já passou, e que você possa se apegar ao plano de Deus para a sua vida, e não às circunstâncias que você está vivendo.